Podeis assentar, queridos? Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, esse primeiro domingo de janeiro. Aqueles que eu não tive a oportunidade de ver, desejo, de uma forma geral, um feliz ano novo para todos nós. Deus nos abençoe. Hoje ainda é dia 4, então nós temos ainda muitos dias para viver ainda à frente desse ano, mas dia 31 nós terminamos cultuando ao Senhor, e agora no primeiro domingo estamos aqui também cultuando ao Senhor e pedindo a Ele para que Ele continue na nossa dianteira e abençoe esse ano em nome de Jesus, amém? Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, eu gostaria de ler com você. Eu vou meditar dos versículos 1 até o versículo 11, mas para nós lermos aqui agora, eu gostaria de ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Ok? Todos nós encontramos. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim, versículo 1: Irmãos, venho lembrar-lhes que o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Versículo 2: Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Amém? Pediu o Marcos, pode deixar, Marcos, aí, por favor, o texto na tela, se puder. Vamos orar mais uma vez? Baixa sua cabeça aí, vamos falar com Deus. Amado Deus, bom estar na Tua presença, bom estar na Tua casa, bom estar aqui com meus irmãos nesse domingo. Obrigado, ó Pai, porque hoje nós estamos vivendo um domingo com um tempo mais ameno, diferente desses dias, ó Pai, onde nós vivemos um calor, meu Pai, muito desagradável, desconfortante, mas hoje nós estamos aqui nesse domingo agradável com os nossos irmãos, com um propósito único: louvar, engrandecer, cultuar o Teu nome, Senhor. E nessa oportunidade, Senhor, nesse final aqui desse culto, ouvir a Tua palavra, e que esta palavra possa alimentar a nossa alma, que essa palavra possa trazer instrução para o nosso ano, possa trazer vigor, possa trazer força. Deus, eu apresento a minha vida diante de Ti, porque sem a Tua capacidade, sem a Tua graça, sem a Tua unção, sem o Teu Espírito, ó Pai, eu não posso falar à Tua igreja. Então, Pai, como um Teu vaso, um instrumento em Tuas mãos, eu te peço, fala conosco através da minha vida, Senhor, e que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, possa se manifestar não através da minha habilidade, mas através do Teu Espírito Santo sobre cada coração aqui presente nesta manhã. Eu sei que pessoas estão nos acompanhando pela internet, Senhor, então que esta palavra que vai ser pregada possa visitar de forma especial as vidas que acompanham pela transmissão, os lares, ó Pai, que estão ao alcance da nossa transmissão, ao alcance da Tua palavra, que haja cura, que haja, Senhor, libertação, que haja transformação e que haja salvação para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. 1 Coríntios 15, essa primeira mensagem desse domingo, do dia 4, eu fiquei refletindo bastante, pedindo a Deus uma direção sobre o que falar. Afinal de contas, esse é o primeiro culto aqui da nossa igreja, e a instrução, a orientação que eu recebi do Senhor foi sobre falar de algo que pudesse trazer ânimo, pudesse trazer vigor, pudesse trazer uma palavra de esperança aos nossos corações.
Nós estamos ainda no dia 4 de janeiro e nós precisamos ainda ser alimentados, abastecidos para poder viver esses meses pela frente. Nós já passamos pela ceia do Natal, pela ceia do Ano Novo, estamos aí bem alimentados, mas agora precisamos nos abastecer espiritualmente para vivermos os próximos dias. E sobre isso, eu recebi uma instrução de falar acerca desse tema aqui, olha o tema que diz o capítulo 15, a ressurreição de Cristo. E meditando sobre esse texto, esse tema do capítulo 15, eu gostaria de chamar sua atenção para uma frase, eu vou dizê-la e gostaria que você repetisse comigo daqui a pouco, tá? Eu gostaria de falar, se pudesse pôr um tema nessa mensagem, já temos aqui um título do capítulo 15, mas se eu pudesse pôr um tema aqui dessa mensagem, o tema seria esse: não existe ressurreição dos mortos. Quem entendeu diz amém. Ficou meio fraco, né, pessoal? Eu vou repetir de novo. Não existe ressurreição dos mortos. Quem entendeu pode falar sem medo. Amém. Então agora vamos repetir todos juntos no 3. 1, 2, 3. Não existe. Mais uma vez, não existe ressurreição dos mortos. Que loucura, né? Porque a gente fala, primeiro, o capítulo fala sobre o quê? A ressurreição de Cristo. A irmã Cleideu já me deu uma olhada aí, falou, o que esse rapaz vai pregar aí, ó? Heresia. E agora o tema da mensagem fala isso, não existe ressurreição dos mortos. Por que eu coloco esse tema aqui para a nossa reflexão? Primeiro que é para chamar logo a tua atenção, né? Porque você está aí, 10h30 da manhã, ainda está naquele... Já chamei a sua atenção, e é exatamente sobre isso que eu quero falar. Não existe ressurreição dos mortos. Nós estamos falando aqui sobre o capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios. Ou seja, essa igreja, ela foi plantada na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto, ela estava instalada, ou ela estava presente em qual localidade, em qual país? Ficava onde? Lá na... Quem chuta, fala mais alto? Grécia, lá na Grécia. E por que eu coloquei esse tema aqui, irmãos? Não é heresia não, irmão Cleide, pode ficar tranquila. Por quê? Paulo estava tratando um problema muito grave. Por quê? A carta foi enviada aos Coríntios. Essa cidade estava na Grécia. Só que se você perceber, nós estamos falando de 1 Coríntios 15. A primeira vez que Paulo vai lá em Corinto é lá em Atos 18. Então você na sua casa, depois você anota aí para você ler. Atos 18 é o primeiro dia, o primeiro momento que Paulo vai até a cidade de Corinto. Isso é mais ou menos no ano de 51 depois de Cristo. Essa carta foi escrita no ano 56 aproximadamente, 5 anos depois. E o que acontece? Paulo ainda precisa tratar um problema muito grave. Porque lá na Grécia, lá em Corinto, as pessoas acreditavam nisso. Não existe ressurreição dos mortos. Aí agora vem o apóstolo Paulo tendo que tratar esse problema grave, porque a nossa doutrina principal, que baseia a nossa fé, que firma os nossos passos em Cristo, é justamente o contrário. Enquanto lá na Grécia eles diziam, não existe ressurreição dos mortos, o que nós cremos? A ressurreição sim, Cristo ressuscitou dos mortos. Só que lá na Grécia não. Na Grécia a igreja de Corinto começou a abandonar a sua fé e a substituir a teologia pela filosofia grega. A teologia dizia o quê? A ressurreição. E a filosofia dizia, não há ressurreição. Vamos lá. Os gregos diziam, Paulo, para com essa conversa, Paulo, de ressurreição. Olha, tudo bem, nós podemos até acreditar que a alma ressuscita, a alma, a parte espiritual do ser humano. Agora, Paulo, você falar que o corpo, a parte física ressuscita, aí já é demais. Então os gregos acreditavam assim, olha, nós até, irmão querido aí, podemos acreditar que a alma ressuscita, agora acreditar que o corpo ressuscita, não. Aí não. Então, eles substituíam a teologia pela filosofia grega. A filosofia grega acreditava na imortalidade na alma, mas não na ressurreição do corpo. Ela acreditava na vida futura, mas não na ressurreição.
a alma, ela é imortal, os gregos diziam, mas o corpo ressuscitar, aí você já está querendo demais, né, Paulo? Então Paulo precisava tratar isso, esse era um problema grave, e a igreja de Cristo não pode ter dúvidas quanto a esse assunto, não pode ter nenhuma sombra de dúvidas, mas se nós tivéssemos aqui entre nós um grego e perguntasse para ele assim, para o grego, olha, os mortos ressuscitam? O que é que o grego diria? Não, para de conversa, moço. Os mortos ressuscitam, os gregos diriam o quê? Sim ou não? Não. Respondam aí, sem medo, irmãos, em nome de Jesus. O pastor está assistindo, pode ficar tranquilo. Se são os gregos, imagine vocês são os gregos aqui, e Paulo está aqui dizendo, e aí, igreja, os mortos ressuscitam, e os gregos diriam? Não. E Paulo falou, eu vou resolver esse problema agora. E olha o que ele diz, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Gente, eu preciso resolver esse problema agora. 5 anos se passaram e eu ainda escuto que tem pessoas aí que não acreditam que os mortos podem ressuscitar. Então eu vou dar para vocês algumas evidências de que sim, os mortos ressuscitam. E a primeira evidência é essa aqui, ó. Se Cristo não ressuscitou, ouça bem isso aqui, ó. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, Ele não tem autoridade, Ele não tem credencial para salvar ninguém. E o que Paulo vai dizer? Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Olha o que Paulo começa o capítulo 15 dizendo, eu preciso lembrar a vocês do evangelho que eu entreguei, do evangelho que eu anunciei. E esse evangelho, essa boa notícia, toda essa palavra, toda essa mensagem, ela é composta por uma parte essencial. E eu pergunto para a igreja nessa manhã, existe evangelho sem ressurreição? Sim ou não? Não. Existe evangelho sem Cristo? Não. Existe evangelho sem morte de Cristo? Não. Existe evangelho sem cruz? Não. Existe evangelho sem ressurreição? Não. Por isso que ele falou, gente, passou 5 anos, vocês não lembram quando eu anunciei o evangelho? Quando eu anunciei o evangelho, o que eu falei? Jesus Cristo veio, viveu, pregou, anunciou, foi crucificado, mas ao 3º dia, ele ressuscitou. Aleluia! E se ele ressuscitou, vocês têm motivo suficiente para acreditar sim, que existe a ressurreição dos mortos, ela é verdadeira. Se Cristo não ressuscitou, ele não tem autoridade para salvar. E o que é que diz o versículo 2? Passa para o versículo 2, Marcos, por favor. Por meio dele, ou seja, por meio de Jesus, ele está querendo resolver qual o problema? A Grécia dizia, não há ressurreição, e Paulo está dizendo, o evangelho que eu anunciei a vocês lembram do evangelho? O evangelho diz o quê? Jesus ao 3º dia ressuscitou. Então, se Jesus ressuscitou, por meio dele, vocês também são salvos. Ele só pode salvar porque ele venceu a morte. Ele só pode salvar porque ao 3º dia ele ressuscitou, igreja. Amém? Então, a primeira evidência é essa, olha só, se Cristo não ressuscitou, ele não tem credencial para salvar. Se ele é o Salvador, é porque um dia ele venceu a morte e nos dá esperança para a vida eterna. Amém ou não amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ainda tem um detalhe ali, ó. Eu anunciei, vocês lembram do evangelho? E o evangelho diz, ele ressuscitou. Aí ele fala, por meio dele, por meio de Jesus, vocês são salvos. Ou seja, se ele não está salvando, se ele salva é porque ele venceu a morte. Sem ressurreição, ele não tem autoridade, não tem credencial. Ele recebeu todo o poder, ele recebeu autoridade no céu e na terra. Por isso ele venceu a morte, o inferno, o último obstáculo, o último inimigo do homem, ele venceu a morte. Por isso ele é o nosso Salvador. Mas agora, olha só ali, algo muito sério, hoje dia 4 de janeiro, gregos, Corintos, igreja, Ibapa, Parque Aliança, São João de Meriti, você que está em casa, olha só o que diz assim, ó, se retiverem a palavra, assim, tal como a preguei a vocês,
Deu para entender aqui a condição? Se retiverem a palavra. Quem aqui é salvo em Cristo Jesus? Deixa eu ver aí, balança a mão aí. Mas tem uma condição ali, olha só o que Paulo está dizendo, ó. Se retiverem a palavra. Não adianta, você está aqui, já fez todas as aulas lá com a irmã Cledeuí, assistiu todas as aulas, foi para a classe dos homens, você que é homem, assistiu lá o seu Jorge, foi para a classe aí da irmã Edilma, foi para a classe você que é jovem lá do Júnior, acompanhou todo, fez toda a cartilha, todo o discipulado, mas no meio do caminho desanimou e falou assim, não quero mais saber dessa palavra. E o que Paulo diz? Se retiver, é necessário nesse ano de 2016 nós estar firme, permanecido, fincados na palavra, porque ele diz, se retiverem a palavra, assim como tal, preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Quem quer ser salvo, quem quer ter vida eterna, quem quer ouvir a trombeta no arrebatamento, não tem segredo, não tem que ter nenhum misticismo nem nada, é só fazer isso ali, ó. Retenham a palavra tal como eu preguei a vocês, retenham o evangelho tal como eu preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão, mas eu tenho certeza que aqui nesse momento não tem ninguém que acreditou em vão, toda a nossa fé está firmada em Cristo Jesus, e por isso nós vamos reter essa palavra até o dia que Ele nos chamar. Amém ou não amém? Então essa é a primeira evidência. A ressurreição dos mortos. Por que a ressurreição dos mortos? Porque Jesus ressuscitou e por isso Ele é o nosso Salvador. Quem diz amém? Aleluia. Versículo 3 e 4 diz assim, ó. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 3 lá, ó. Verso 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Preste atenção aqui, ó. Cristo morreu, diga comigo, Cristo morreu segundo as Escrituras. Quando Paulo fala segundo as Escrituras, ele está citando o Antigo Testamento. Falou, gente, peraí, ó. Primeira coisa, irmão, seu Jorge. Por que eu tenho que acreditar na ressurreição? Porque Ele é o Salvador. Esse é o primeiro ponto. Quem entendeu? Segundo ponto agora é o seguinte, gente. As Escrituras já afirmam, não sou eu, Paulo. Segundo as Escrituras, ele diz, Cristo morreu. Tá claro? Ele diz assim, ó, Cristo morreu. Verso 4 agora, o Marcos, por favor. E que foi sepultado e ressuscitou. No verso 3 ele diz assim, gente, as Escrituras já afirmam, irmão Enildo. O Antigo Testamento já fala o quê? Ele morreu. Só que no 4 ele continua, mas as Escrituras também afirmam, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém, irmãos? Então a segunda evidência é essa, Cristo morreu e Cristo ressuscitou, e não é o apóstolo Paulo que está falando isso, ele fala, antes mesmo de eu nascer, as Escrituras, o Antigo Testamento já dizia isso, ele morreu, ele foi sepultado e ressuscitou. Então vocês têm motivo de sobra para acreditar que a ressurreição dos mortos, ela existe, ela é real e ela é verdadeira. Cristo ressuscitou. Aleluia. Aí a pergunta para nós aqui é o seguinte, olha, bem, aonde nas Escrituras do Antigo Testamento diz que ele morreu? Marcos, você consegue colocar Isaías capítulo 53, por favor? Vem, por favor, rapidinho. Isaías 53. Ouça com atenção isso aqui, ó. Sua morte, a morte de Jesus, não foi um acidente. Diga comigo assim, ó. A morte de Jesus não foi um acidente. As Escrituras já diziam isso. Amém? Não foi um acidente. Os profetas do Antigo Testamento já diziam, é necessário que ele morra. Olha só o que diz, o verso 5, o Marcos, por favor, verso 5, por favor, olha. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos
sarados. E Paulo está lembrando desse texto quando diz assim: ei, Corinto, as escrituras já afirmam, ele morreu. Essa é a escritura, quando diz assim, ó, segundo as escrituras, ele está lembrando de Isaías, falando, as escrituras já afirmam, ele foi transpassado, ele foi esmagado, ele foi castigado, ele foi moído, ele foi morto por conta dos nossos pecados. Abre agora aí, Marcos, por favor, Salmos 16, por gentileza. Só que ele diz assim, ó, ele não só morreu, mas ele também ressuscitou. Salmos 16, o salmista vai trazer uma palavra para nossas vidas ali já pré-anunciando aquilo que o Salvador faria. Salmos 16, versículo 8, 9 e 10. Enquanto ele coloca, só para concluir aqui o raciocínio, sua morte não foi um acidente. Quem crê nisso diz amém. E sua ressurreição não foi uma surpresa. Talvez naquela madrugada os discípulos foram correndo lá ao sepulcro, ficaram surpresos porque não lembravam quando ele disse mais uma vez: é necessário que eu morra e ressuscite. Mas ouça bem isso, a sua morte não foi um acidente e a ressurreição não foi uma surpresa. Tudo isso já estava determinado e escrito segundo a escritura do Antigo Testamento, irmãos. E diz, olha, Isaías 53 afirmava, ele morreu. E agora nós vamos ver a afirmação do seguinte: ele ressuscitou, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Preste atenção, verso 8 primeiro, diz assim, ó: tem o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Verso 9, por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Olha o que o salmista está dizendo: quando eu morrer, até o meu corpo repousará seguro. Verso agora de número 10, por isso, ouça isso aqui, ó: o Senhor não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Olha o que o salmista diz: o meu Senhor não deixará a minha alma na morte. Em outras traduções fala assim, ó: não deixará a minha alma no Seol, ou seja, na morada dos mortos. Agora eu te pergunto, qual é o único que tem capacidade de entrar na morada dos mortos e não deixar que a nossa alma repouse nos mortos, não deixar que a nossa vida repouse nos mortos? Nós até morreremos, mas nós temos a mesma certeza do salmista Davi: o meu Senhor não deixará a minha alma na morte. E somente aquele que ressuscitou, somente aquele que venceu a morte tem capacidade para isso. Você crê nisso em nome de Jesus? Quem tem medo de morrer? Antigamente eu tinha um pavor. E hoje, cadê os medrosos da morte? Não tenho medo da morte, porque o meu Senhor não deixará a minha alma na morte. Não temo a morte, porque o meu Senhor venceu a morte. O meu Senhor ressuscitou o terceiro dia. E assim como Ele ressuscitou, eu também acredito e confio e espero o tempo da minha ressurreição. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Digam amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, olha, duas evidências. A primeira: Ele é o Salvador porque Ele venceu a morte. A segunda evidência: as Escrituras já afirmavam, Ele vai morrer, mas Ele vai ressuscitar, Ele vai vencer a morte. Ele é o único capaz de entrar na morada da morte e salvar as almas que ali estão, ressuscitar as almas que ali estão. E a terceira evidência aqui presente nesse texto diz assim, ó, 1 Coríntios 15, volta lá, Marcos, por favor, para a gente terminar. 1 Coríntios 15, para a gente fechar aqui a terceira evidência. Verso 5 agora, Marcos, por favor. Isso aí, ó. Diz assim: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Verso 7. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos. Verso 8 para terminar. E por último, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Primeira evidência qual é?
Por que nós podemos acreditar na ressurreição? Porque Ele ressuscitou e Ele é o nosso Salvador. Por que nós podemos acreditar na ressurreição? Porque as Escrituras já afirmam: Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E para terminar, por que, ô Corinto, por que, Grécia, vocês devem acreditar na ressurreição? Porque Ele, quando ressuscitou, ainda ficou por aqui vários dias. E diz o texto bíblico: Ele foi visto por Cefas. Quem era o Cefas? Pedro. Ele foi visto por Pedro, depois ele foi visto pelos 12, depois ele foi visto por mais de 500, depois ele foi visto até por Tiago. Ele foi visto. O que Paulo estava querendo dizer? Se você não quer acreditar em mim, pergunta para o Pedro. Se você não quer acreditar em mim, pergunta para os 12. Se você não quer acreditar em mim, pergunta para o Tiago. Se você não quer acreditar nem no Pedro, nem no Tiago e nem nos apóstolos, ele diz: ele ainda foi visto por uns 500, e muitos desses 500 ainda vivem. Ou seja, eu coloco a minha reputação, eu coloco a minha credibilidade aqui em xeque. Se eu estiver mentindo, os outros vão me desmentir, irmãos. E ele diz assim: olha, Cristo ressuscitou e apareceu, depois foi visto, depois foi visto, depois foi visto, e no final ele diz: ele foi visto até por mim, o último dos apóstolos. Até por mim foi visto. Ou seja, ele apareceu e se revelou para nós. Ou seja, ele se revelou. Existem testemunhas oculares que podem confirmar e afirmar essa verdade. Cristo morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, um fato histórico visto por várias testemunhas. Você crê nisso? Uma evidência, ouça aqui, ó, uma evidência incontestável. Ah, Paulo está mentindo. Tá bom, pergunta para o Pedro. Paulo está mentindo. Cadê o Tiago? Tiago, ele apareceu ou não apareceu para você, Tiago? Ah, não, Tiago também é mentiroso. Cadê os 12? Ei, ele apareceu para vocês ou não apareceu? Ah, não, não acredito nem no Pedro, nem no Tiago, nem nos 12. Cadê aqueles 500? Muitos dos 500 ainda vivem. Passado já mais de 5, 6 anos de todo esse acontecimento, Paulo está dizendo: muitos deles ainda vivem. Pode perguntar: cadê os 500? E aí, vocês viram ou não viram? Eu vi, nós vimos. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Se Paulo estivesse mentindo, seria contestado e cairia no ridículo. Imagina ele mentindo? Mas não. Todos poderiam confirmar a verdade. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Para terminar, eu estava meditando aqui nesse esboço. Vê se você me ajuda aí. Nós falamos que quem viu? Pedro, Tiago, os apóstolos, os 500. Aí, o mestre de canto, me ajuda, por favor. Eu lembrei de uma canção muito antiga, que a cantora poderia dizer o seguinte para o Paulo. Imagina aqui, vamos imaginar aqui, né? A cantora poderia dizer para o Paulo aqui na hora que está escrevendo: Paulo, você falou de Pedro, você falou do Tiago, você falou dos 500, você falou até de você, mas não citou um nome aí, falta um aí. Na verdade, falta um e falta um segundo aí, que esse segundo engloba muitos. Alguém lembra aqui da cantora Andréa Fontes? Vê se você lembra. João viu. Cadê o mestre de canto? Deixa o mestre de canto me ajudar. Aí eu estava ali meditando, irmão Nilton, eu estou ali pensando, daqui a pouquinho eu lembrei desse louvor, e o Espírito Santo começou a ministrar e falar assim: tá vendo? Paulo citou Pedro, Paulo citou Tiago, Paulo citou os 500, Paulo citou até ele mesmo, irmã Cledeí. Aí eu lembrei da Andréa Fontes cantando esse louvor muito antigo. João viu. E o Espírito Santo falou assim: ó, tá vendo? Ela poderia dizer, pode cantar, ela poderia dizer assim: olha aí, Paulo, você poderia escrever também aí, ó, João viu. João viu também. Paulo não citou, mas ele poderia dizer assim: olha, gente, Pedro viu ele ressuscitado, Tiago viu ele ressuscitado, eu vi ele ressuscitado, olha, os 500 viram ressuscitado. E Andréa Fontes poderia dizer assim: olha, João
João viu. Anota aí também, Pedro. Anota também aí, ô Paulo. O João também. O apóstolo João também. Canta aí rapidinho, só o comecinho aí, ó. João viu. Você conhece? Louva o Senhor. Milhares e milhares de anjos. Aleluia. Que voavam ao redor do trono. Que voavam ao redor do trono. Que voavam ao redor do trono de Deus. O trecho do louvor que eu lembrei é assim, Anderson, me ajuda aí, ó. João viu e eu também espero ver. Quem espera? O que foi morto e reviveu. E com isso a vida eterna nos concedeu. Primeiro nome que o Paulo esqueceu. E a André poderia dizer assim, olha, escreve aí, ó, João também viu. Pedro viu, Tiago viu, os 500 viram, Paulo viu, João na ilha de Patmos viu. Mas eu quero trazer uma palavra para fechar essa mensagem aqui, para trazer esperança para o seu coração. Não está na mensagem aqui, não está em Corinto, mas essa cantora, Andréia, muitos anos atrás cantava dizendo assim, olha, João viu, mas eu também espero ver. Quem espera ver? Quem espera ver? Ele diz aqui, olha, Pedro viu, Tiago viu, os 500 viram, João viu, mas aqui na Ibaba também tem um povo lavado e remido que pode dizer, eu também espero ver. Aleluia! João viu, eu também espero ver aquele que foi morto, aquele que reviveu e aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! João viu, eu também espero ver o que foi morto, reviveu, a morte ele venceu. Você crê nisso, irmão, em nome de Jesus? Então aquela igreja tinha motivo de sobra para parar com essa conversa de que não existe a ressurreição dos mortos. Existe sim, é por isso que ele é o Salvador. Existe sim, porque as escrituras já afirmam, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou. E existe sim, Pedro viu, Tiago viu. Mas eu quero que você creia nessa promessa aqui, ó. Em breve Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, e nós que estamos vivos veremos ele também. Veremos ele também. 1 Tessalonicenses, abre aí, Marcos, por favor. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O ano de 2025 foi um ano muito difícil para mim. E para nós todos aqui, né? Porque nesse ano de 2025, eu perdi uma pessoa muito querida. Uma pessoa que me criou, quase que a minha mãe, que era a minha avó paterna, melhor dizendo. Mas esse texto traz uma esperança para a minha vida e para a sua vida. Eu estou pregando sobre ressurreição. Eu estou pregando dizendo o seguinte: ele morreu, ele foi sepultado, ele venceu a morte e ele ressuscitou. E eu estou pregando aqui para pessoas que talvez você hoje aí pode lembrar de vidas que você hoje pode talvez chorar com saudades porque morreram. Só que essa palavra aqui não é para te entristecer. Quando eu falo assim, ó, lembra de alguém que você agora sente saudade, alguém que morreu, lembra de alguém? Não, isso aqui não é para trazer tristeza, é para trazer esperança para o teu coração. O verso 13, bota no verso 13 aí, Marcos, por favor. Traz uma palavra, irmão Nildo, que não é de tristeza, é de esperança. Quando eu falo de ressurreição, não é para trazer tristeza, é para trazer esperança. E talvez nessa manhã aqui você lembre de vidas que no ano passado morreram. Você lembra de pessoas que no ano retrasado morreram. Mas olha o que o texto diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Ou seja, a verdade a respeito dos que morreram. Não fiquem tristes como quem não tem esperança. A dor bate, a saudade bate. Eu tento não lembrar da minha avó, porque eu não consigo lembrar e não chorar. E o texto diz: ei, Tiago, não fique triste como quem não tem esperança. Verso 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem.
Você crê nisso em nome de Jesus? Olha o que o texto diz: se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, não fica triste, porque Ele trará na companhia dele os que morrem, os que dormem, os que morreram. Verso 15: e a palavra do Senhor, não é a palavra do Paulo, do Tiago, do Anderson, e a palavra, e pela palavra do Senhor ainda declaramos o seguinte. Você lembra de alguém? Olha o que diz o texto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Nós, os vivos, aqueles que por acaso ficarmos vivos até o arrebatamento, não precederemos os que dormem. Verso 16: porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou ler de novo: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você conhece? Você sente a dor, a saudade de alguém que morreu em Cristo? Você sente aí a dor da saudade de alguém? Eu sinto aqui a saudade de alguém que morreu em Cristo. Mas ao mesmo tempo que eu sinto saudade, eu sinto a esperança, porque o texto diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Verso 17, pode botar: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A esperança para esse ano de 2026, a esperança para a minha vida, a esperança para a sua vida que está acompanhando aí pela internet. Cristo é a nossa esperança. Ele morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou, e se aquele que morreu em Cristo, nós podemos crer pela sua palavra, eles ressuscitarão. Que esta palavra alimente a sua alma. Eu não sei o quão difícil está a sua vida, eu não sei o quão complicado está o seu casamento, eu não sei o quão complicado está a sua saúde, eu não sei o quão complicado está a sua vida emocional, material, acadêmica, financeira, eu não sei. Eu sei de uma coisa: Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, venceu a morte, para nos mostrar que Ele pode todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, graças te damos, ó Pai. Graças te damos por essa manhã. O Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai. E eu quero te agradecer pela tua palavra, por essa primeira mensagem desse ano de 2026. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos na tua palavra. Independente dos desafios que nos aguardam, independente dos desafios que estamos enfrentando, nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós acreditamos no Evangelho, e esse Evangelho diz que Ele viveu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós cremos nisso, porque a tua palavra, as Escrituras já afirmavam isso. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Deus, a tua palavra diz e nós cremos. Pedro viu o Senhor ressurreto, Tiago viu o Senhor ressurreto, Paulo viu, os 500 viram, mas como nós louvamos aqui, João viu, e eu também espero ver. Deus, essa é a nossa esperança, meu Pai. No dia em que o Senhor nos chamar, Senhor, nós não sabemos o dia nem a hora, mas no dia que o Senhor nos chamar, nós temos a certeza, como o salmista falou no Salmo 16, nós não ficaremos numa morada dos mortos, nós não ficaremos entre os mortos, ó Pai. Nós cremos que no soar da trombeta, o Senhor trará a ressurreição sobre os mortos, sobre aqueles que morreram em Cristo, para viver contigo uma vida eterna para todo sempre. E que esta palavra, Senhor, traga ânimo, traga vigor, traga renovo, traga alimento sobre nossas vidas aqui nessa manhã. Que essa palavra traga força sobre a vida desse meu irmão que está aí, Senhor, acompanhando pela internet. Que essa palavra traga salvação sobre esse que está afastado, meu Pai. Ó Deus, que essa pessoa que está me ouvindo talvez não teve forças para chegar aqui hoje, está desanimado, está afastado, mas o mesmo Espírito
que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito Santo, possa visitar essa casa nesse momento, em nome de Jesus. E possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer vida para essa casa, possa trazer esperança para esse lar, possa trazer esperança para essa família, meu Pai. E que essa pessoa que está alcançando a nossa voz pela internet possa vir aqui, Senhor, o mais breve, procurar o nosso pastor e dizer: eu fui alcançado naquele primeiro domingo pela palavra, eu fui alcançado pela mensagem, eu quero voltar a caminhar, eu quero voltar a servir, eu quero voltar a me envolver. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa ficar guardada em nossos corações, que essa palavra produza frutos, produza resultados para o qual ela foi enviada, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É assim que nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Você pode ficar de pé? Vamos então encerrar esse culto cantando, que nós possamos ao longo